Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos falando sobre a relação entre inadimplência e inflação aqui no Brasil. Olha só, de acordo com um estudo recente do Serasa Experian, contas básicas como água, gás e luz tiveram uma grande queda entre as principais dívidas na comparação entre 2021 e 2022, Arthur. Pois é, Dalva, analistas apontam que essa queda nas dívidas com contas básicas pode indicar que, com a melhora no cenário de desemprego e os benefícios sociais, como o Auxílio Brasil, as pessoas passaram a priorizar esses gastos em relação a outros. Então vamos voltar a conversar aqui com os nossos convidados, o Max e o Wagner. Enfim, a gente tem falado de uma situação hoje que é desconfortável para todo mundo, né? Para os consumidores que não estão conseguindo pagar suas contas e para os empresários que aumentam a inadimplência. Essa questão dos juros que acaba afetando tudo isso, né? Os juros é o instrumento do Estado para controle da inflação. Como é que você vê esse ano de 2023, Wagner? Vai ter algum refresco nisso? Olha, Arthur, pelo comportamento da atitude do Banco Central que faz a política monetária e na decisão da taxa de juros, a gente vê que pode começar o início da queda da taxa de juros, certo? Só pelo simples fato de a gente não ter uma sinalização de aumento, desde que o governo que está agora começando, mantenha, vamos dizer, a prioridade, buscar essa reforma tributária que é bastante importante, principalmente para o empresariado. Se realmente acontecer isso, a gente tem uma perspectiva do recuo da taxa de juros. E aí volta a confiança do consumidor, como o Max citou anteriormente, que, vamos dizer, é uma percepção que é logo feita uma leitura de início que já pode dar uma sinalização para futuros investimentos da classe empresarial. Mas essa questão de reforma tributária, a gente já ouve falar há tanto tempo disso, né, Dalva? Parece aquela história do pote no fim do arco-íris, né? Sempre ele buscado, tá lá, né? nunca alcançado. Ele está lá. Como é que o empresariado hoje enxerga isso? Vocês acreditam realmente que agora sai uma reforma tributária, Marcos? A gente acredita que sim, Arthur. É claro que tem várias questões que precisam ser amplamente discutidas. O imposto único, por exemplo, que era uma das propostas na legislatura anterior, ele precisa ser discutido porque ele tem uma ampliação, por exemplo, tributária sobre o setor de serviços. Então é preciso que a gente discuta isso, que a gente traga isso para a mesa, para a sociedade, para a gente encontrar o melhor caminho. E o melhor caminho passa, sem dúvida, por essa reforma. Não só a reforma tributária, mas uma reforma administrativa, uma reforma política como um todo. É isso que vai gerar confiança no investimento privado. Agora, desculpa, pode falar, Wagner, depois só um complemento aqui que o Max falou, que é bastante importante. Vamos dizer, ano passado a gente teve aí o recuo do valor do ICMS em determinados produtos. Sim. E isso aí ajudou a ter uns momentos de deflação, certo? E o consumidor, lógico, sentiu o seu poder de compra novamente, principalmente nesses produtos que a gente consome no dia a dia, acabou sendo, vamos dizer, uma reserva inesperada. Então a população já tem isso, a classe empresarial já tem isso na mente, que a reforma tributária é importante, porque aí a gente vê o impacto do imposto que tem no dia a dia, tanto para o consumidor final quanto para a classe empresarial. Mas tem uma coisa aqui aí que acaba intrigando todo mundo. Assim, no final de 2022, os preços do barril de petróleo voltaram aos níveis pré-pandemia, de $80 o barril, variando para mais, variando para menos. Aí tem o impacto também da taxa de câmbio, mas os valores de combustível não voltaram ao de antes, né, Dal? A gente continua enchendo nossos tanques de combustível com os valores precinhos bem elevados, né? Se mantiver. Exato. Mas a gente tem uma pontualidade que isso reflete no nosso cenário brasileiro. O que é? A gente não tem a capacidade plena de refino de combustíveis. Apesar da gente ter uma variação no barril de petróleo, o Brasil sempre vai estar importando combustível para atender a demanda interna. Mas isso já acontecia antes da pandemia. Mas aí, Arthur, o que acontece? Mesmo que a gente tenha
essa queda do barril de petróleo, a gente tem também uma demanda maior dos outros países, porque a Rússia deixou de ser um grande fornecedor. Então agora outros países estão ampliando sua capacidade de refino para atender essa demanda. E quando a gente tem uma demanda além do normal, acaba refletindo no preço. E aí não tem jeito, a gente tem que estar pagando pelo que está importando. Vamos ver se agora, com o novo governo, se eles vão estar fazendo uma ponderação no cálculo do que é importado, do que é fabricado nacionalmente. E aí, quem sabe, a gente chega num preço melhor à população. Deixa eu perguntar uma curiosidade, assim, a FEComércio, ela tem uma vanguarda em pesquisas aqui no Maranhão, faz levantamentos para datas e não datas comemorativas, digamos assim. Então, diante disso, Max, eu fico curiosa sobre situações que chamam a atenção, por exemplo, no cenário de inadimplência. Aqui a gente fez recentemente um debate a respeito do mercado de beleza em ascensão, que não é um mercado de coisas essenciais. Em tese, cosmético não é essencial, ele é supérfluo, mas o consumo tem crescido, a demanda por cosméticos e produtos de bem-estar tem crescido. Ao mesmo tempo, a gente vê empresários de setores da educação, por exemplo, lamentando a crescente na inadimplência entre seus clientes. Existe isso de uma forma assim desenhada em pesquisas que vocês já puderam tatear mesmo, dizer é concreto, existem setores como esse aqui no Maranhão que sofrem mais e aí saber de repente a razão disso? A gente não tem uma pesquisa específica sobre isso, mas os nossos levantamentos no período pós-pandemia mostraram uma preocupação maior das pessoas com o bem-estar pessoal, por exemplo. A gente, logo nas primeiras pesquisas que a gente começou a elaborar, logo após a pandemia, quando começou a abertura das restrições, a gente viu uma elevação muito grande da intenção de comemorar, da intenção de presentear, os laços afetivos, eles se fortaleceram nesse período pós-pandemia. Então isso pode ser também um reflexo desses efeitos, uma preocupação maior com o bem-estar. No entanto, a nossa pesquisa de Natal mostrou que, por exemplo, o setor de perfumaria, que era tradicionalmente o terceiro maior, ele teve uma queda no final do ano, reflexo também do aumento de preços nesse setor. A gente teve ali, final de 2022, embora a inflação tenha recuado, a gente viveu ali um aumento muito forte dos alimentos, do setor de vestuários também, os preços se elevaram bastante. Verdade. Então, são várias as consequências, são várias as causas do problema, nunca é só uma causa. E que causas, ou melhor, e que consequências, Wagner, economicamente falando, a gente pode apontar como consequências diretas de uma inadimplência que cresce num país? Olha, o que faz, vamos dizer, melhorar a inadimplência, o que é? É se tem uma economia mais saudável, se você tem um volume maior de dinheiro circulando localmente, com certeza você vai ter uma melhoria da economia. É como, vamos dizer, a gente teve aí essa melhora da contratação de empregos criados, principalmente nesse final de 2022. Então, essa perspectiva de investimento, de contratação de mão de obra, investimento da parte do setor público, isso daí pode acelerar. E aí esse dinheiro vai circular na mão de mais pessoas. E aquelas que estão endividadas, elas vão procurar tentar sempre fazer uma negociação para tentar abater essa sua dívida. Lembrando, gente, que a gente pode estar dando aqui que é fundamental tanto para o setor empresarial, para o consumidor final, sempre estar buscando essa redução da sua dívida, tentar pegar uma taxa melhor de juros, que aí a gente já tem essa sinalização de uma possível queda nos próximos períodos. Né? Isso que a gente podia fazer isso no próximo bloco. Né? Vamos aprofundar. Resolver a questão da inadimplência. A gente já falou bastante dívidas, sobre quem está no fundo do poço. Vamos tentar agora jogar a corda para tirar essa pessoa ali de baixo, né? Que ela é muito importante para a economia, para o país. Então a gente faz agora mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais negócios na pauta.